Oi, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem alguns problemas com aquilo que o presidente Bolsonaro chamou de fazer conta. O presidente já disse que primeiro precisamos ensinar as crianças a ler e depois a fazer contas. O ministro não tem nenhuma experiência em educação, mas teoricamente tem muita experiência em mercado, ou seja, todo mundo espera que ele seja bom em matemática. Tá certo que ele foi diretor do Banco Votorantim, que quebrou, né? E foi demitido. Quer dizer, já tirou zero. Pode ser que o forte dele não seja a matemática. Mas qual é o forte dele? Um dia desses, ele disse, numa solenidade pública, que um determinado programa do INEP custaria R$500 mil. Na verdade, eram 500 milhões, quer dizer, ele estava fazendo uma confusão aí de 1000 vezes. 1000 vezes. Depois a culpa foi do INEP. O INEP informou o ministro errado. Agora, se eu sou ministro da Educação, sou analfabeto em matemática, e eu sou, e pego e vejo que um programa custa 500 mil, aí eu digo, não, isso aqui tem que estar errado. Nenhum programa do Ministério da Educação pode custar R$500 mil. Mas ele disse 5 vezes que era R$500 mil, depois corrigiu, eram 500 milhões. Agora, ele participou de uma live com o presidente Bolsonaro e levou chocolatinhos para fazer uma imagem bastante simples, que é a imagem da porcentagem. O que é a porcentagem? A porcentagem é uma forma de você dar um valor proporcional a um valor exato. Então você faz a proporção a partir do número 100. Então, para cada 100 brasileiros, 49. Tá. Então é o seguinte, primeiro ele disse que o corte das universidades era porque as universidades eram bagunceiras, e aí citou a Bahia, por exemplo, e a Universidade Federal da Bahia apareceu no ranking das que mais produzem. E aí, fazer o quê? Bom, não é bem isso. O que é, e eu estou falando isso desde o começo, não tem nada de ideologia, não tem nada de bagunça, é contingenciamento. Simplesmente o governo não tem dinheiro para gastar e corta nas universidades. Aí, no live de quinta-feira passada, ele produziu 2 pérolas. A primeira pérola é o seguinte: não dá para deixar para comer em setembro? Não dá. Não dá. Ele nunca deve ter tido esse tipo de problema de ter que ficar esperando junho, julho, agosto, setembro, 4 meses para poder comer. Né? Então as universidades tinham que esperar até setembro para que os seus funcionários pudessem comer. Mas isso aí não foi o mais grave. O mais grave é que, já que ele estava falando de apetite, ele levou um chocolatinho, 100 chocolatinhos. E aí pegou 3 chocolatinhos, pegou o quarto, partiu no meio e disse que eram 3,5, que na verdade era 3,4%. Depois, o Sistema Integrado de Orçamento do Governo informou a Folha de São Paulo que, na verdade, o contingenciamento é de 29%, ou seja, 30 chocolatinhos. Nem o Bolsonaro, que comeu a metade do chocolatinho no live, né? Parecia uma festa de creche, uma festa de jardim de infância. Crianças, digamos crianças no grupo escolar, com 12 anos de idade. Né? Pois é, aí comeu o chocolate. Agora imagina ter que comer 30, né? Ia ser realmente uma coisa notável, ia ser notícia, né? Agora, misturar 3,5 com 30, aí já é só 10 vezes. Então, de 1000 para 10, ele já melhorou bastante. Vamos ver se na próxima ele acerta, né? Agora nós estamos pagando a conta, né? E nós temos que esperar até setembro para comer, segundo ele disse na própria live do presidente, né? Dá para aplaudir um ministro da Educação desse nível? O ministro nota 0. Eu falava que era nota 7, mas que nota 7? Nota 7 deve ter sido a melhor nota que ele teve. O ministro já tirou 0, não, mas a família estava em dificuldade, o Collor tomou todo o dinheiro abaixo lá, dos 50 mil e tal. Pois bem, mas você nem quer saber disso, você quer saber do Moro, né? O Moro já está conformado pelo fato de ter perdido o COAF para o Ministério da Economia. É claro que há sempre uma saída. O Ministério da Economia pode deixar lá a equipe que o Moro levou. O Moro pode conversar muito com Paulo Guedes sobre como é que vai usar o COAF e tal. Agora,
Aí é o seguinte, o Moro vai ter que explicar para mim, que estou defendendo aqui há um tempão, que ele tem que ficar com o COAF, porque é que ele já abandonou assim com tanta facilidade essa necessidade de ter o COAF. O problema do COAF é que o governo tem um projeto que foi encaminhado para o Congresso com a medida provisória que está para vencer. E aí, se a medida provisória vencer e não acontecer nada, voltamos para o governo Temer. Você quer voltar para o governo Temer? Você elegeu um presidente novo e quer voltar para o governo Temer porque o teu presidente novo não consegue conversar com o Congresso de forma a aprovar uma medida provisória com a mudança de ministério, que é um negócio que o Congresso não podia meter a mão. O Congresso está metendo a mão porque o Congresso está cheio de suspeito. O Congresso está cheio de acusado. Agora, me parece que na cúpula do governo federal também tem alguns que não são muito inocentes. Por exemplo, Onyx Lorenzoni, encarregado da negociação. É inocente? Não, é suspeito de uso de caixa 2. O líder, que se diz líder do governo no Senado, mas é líder do Senado no governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, também é suspeito na Lava Jato. Além de ser suspeito de ter participado de uma administração do PT, ele foi ministro da Dilma Rousseff. Esses é que negociam pelo governo. Esses é que tiveram contato com Davi Alcolumbre, que é suspeito de crime eleitoral no Amapá, e Rodrigo Maia, que é o Botafogo do propinoduto da Odebrecht. O Congresso é inocente? É claro que não é. Davi Alcolumbre está escondendo a possibilidade de investigar a fraude que houve na eleição dele. Então você imagina se ele pode ser inocente. Agora, a questão não é essa. O Bolsonaro não tem nada que discutir sem inocência. O que o Bolsonaro tinha é que tomar conta da malinha, não deixar o pessoal do Congresso jogar para as calendas uma reforma que ele é autorizado a fazer. É tradicional no Brasil. Não existe parlamentarismo, o Brasil é presidencialista. O presidente muda o governo, muda os ministérios, o Congresso não tem que se meter. Agora vem o Congresso, obriga o Centrão, a maior quadrilha política do Brasil, obrigou o Bolsonaro, o grande puro, purista, a recriar o Ministério da Cidade, que tem muita grana, e o do Desenvolvimento Regional, acreditando que o Bezerra Coelho estava trabalhando para o governo. Aliás, o Moro já está muito satisfeito, mas eu estou querendo saber ainda algumas coisas. Onde estava a líder do governo e biógrafa de Sérgio Moro, Joyce Hasselmann, na consecução desse acordo em que o governo deu tudo, 2 ministérios, e não levou nada. Prometeram que o governo ia ficar com o COAF no Ministério da Justiça e foi no relatório da Comissão Especial para a Fazenda. Você vai me dizer, bom, mas ainda vai ter a votação no plenário? Vai ter. O Rodrigo Maia adiou. E daí? Com o esforço que o Bolsonaro está fazendo, eu li uma reportagem na Exame e no Estadão também outra, em que mostra que o esforço foi mínimo. O Onyx Lorenzoni não articulou nada. A Joyce e o Eduardo, onde estava o Eduardo Bolsonaro quando o governo levou essa surra, quando o Moro apanhou? O Moro foi apunhalado pelas costas. Quem é que tem interesse no COAF, no Ministério da Justiça? Flávio Bolsonaro? Né? Carlos Bolsonaro? E o processo lá do Rio? Cadê o Fabrício de Queiroz, hein? Cadê? Cadê os mandantes dos assassinos da Marielle Franco? Pois é. Pois bem, estamos agora também na questão... nessa questão aí eu estou muito, assim, bastante impressionado com o único deputado do PSL. O PSL, o partido do Bolsonaro, o partido que tem a maior bancada na Câmara. Sabe qual é o único deputado que está lá lutando pelo Moro, pela reforma da Previdência? É o Alexandre Frota. Parabéns, Alexandre, parabéns. Pelo menos uma pessoa que não é traíra, que não está dando facada pelas costas. Pois bem, vamos agora mudar de assunto para falar do Temer. Eu fiquei surpreendido, viu, que o Superior Tribunal de Justiça não tenha dado, até porque o relator é muito garantista, né? Logo a liberdade para o Temer. Adiou para terça-feira, aquele negócio que o Tancredo dizia, a água vai bater na pedra, aí depois a gente vê como é que fica a espuma, então dá um tempo, fica lá o Temer na Polícia Federal,
numa situação semelhante à do Lula, não está na cadeia, né? Falta o Temer explicar por que é que ele, presidente da República, foi ter reunião com um bandido para decidir calar outro bandido, no caso, o Joesley Batista, para calar o Eduardo Cunha, do partido dele, do MDB. Enquanto isso, por 7-4, e o que me impressiona é que o Alexandre de Moraes e a Rosa Weber votaram com Celso de Mello, com Toffoli, com Gilmar Mendes, com Ricardo Lewandowski, com Marco Aurélio Mello, a favor dos indultos aos corruptos que o Temer deu no Natal do ano anterior, de 2017, que foi aprovado agora. É muito suspeito isso aí, né não? Pois então, o Temer está preso. Corre o risco, se não for aprovada a tal da medida da reforma administrativa com os ministérios e sem o COAF, e o COAF no Ministério da Economia, voltando para o Ministério da Economia, voltaremos ao governo Temer brevemente, porque essa medida provisória vai esgotar o seu prazo. Aí o governo Temer volta e o Temer vai estar preso. É realmente engraçado. Tem gente que está reclamando disso, que eu estou rindo da situação. Não estou não. Estou rindo para não chorar, como dizia aquele samba maravilhoso do Antônio Candeia. Pois bem, além disso, eu gostaria de lembrar a vocês que esta semana, hoje é um dia de ser publicado no portal do Estadão, mais um capítulo da minha série Neumann Entrevista. É o 53º capítulo e o meu entrevistado desta semana é o jornalista e escritor Flávio Tavares. O Flávio Tavares é um escritor brilhante. O livro dele, Memórias do Esquecimento, sobre a tortura no regime militar, é um livro tão magnífico, um dos maiores livros que eu li na minha vida, que o gênio da literatura argentina, Ernesto Sábato, no lançamento do livro em Buenos Aires, comparou o Flávio a Dostoiévski, com o seu clássico Recordações da Casa dos Mortos. Eu também comparo, eu li os dois e talvez o livro do Flávio é mais atual do que o livro do Dostoiévski, apesar do Dostoiévski ser um gênio da literatura. O Flávio é também, porque o livro dele é genial. O Flávio foi militante político de esquerda, foi guerrilheiro, foi trocado por Charles Elbrick, aquele embaixador americano, morou no exterior como exilado, primeiro no México, depois na Argentina. Em Buenos Aires ele foi correspondente do Estadão e do Excelsior, o maior jornal mexicano. Depois, quando veio a anistia, ele voltou para o Brasil, foi editorialista do Estadão e hoje ele está lá, escreveu. O Flávio é uma testemunha importante da história dos últimos 60 anos, tem a posição dele, não é a minha, eu sou entrevistador, ele é um entrevistado e ele está assustado desde que o Lula assumiu e que ele dizia que a ignorância do Lula podia levar o Brasil aonde levou. E agora ele está preocupado não com o Bolsonaro, mas com as consequências desse desastrado começo de governo do Bolsonaro, com a possibilidade de aparecer um outro aventureiro, outras aventuras no Brasil que ele não quer, eu não quero e nenhum brasileiro sensato quer. Quem não tiver nojo de ler opiniões contrárias às próprias, está convidado a ler a entrevista com Flávio Tavares no meu blog, no blog do Neumann, no portal do Estadão e também no meu site, o Estação Neumann, www.neumann.com. Bom, eu quero ir aqui me despedindo de você, convidando para nosso próximo vídeo amanhã e por enquanto é direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.